Aqui não é abrigo para velho. Vai embora antes que eu chame o segurança. Tiago Mendonça tinha exatamente 13 minutos antes de sua vida desmoronar completamente. E ele nem sabia disso ainda. O velho de poncho rasgado que acabava de entrar pela porta da concessionária carregava 3 coisas numa sacola de supermercado amassada. Um iPhone que custava R$8.000, um envelope com fotos de um acidente que aconteceu há 12 anos e o conhecimento exato de quanto dinheiro Tiago havia roubado. R$11.200.000. Até o último centavo. Mas aqui está o que vai te deixar sem fôlego. Aquele dinheiro não era o maior segredo de Tiago. O envelope era. E quando o velho abrir aquele envelope na frente de todos os funcionários, tudo o que Tiago construiu em 19 anos vai evaporar em questão de segundos. Porque dentro daquele papel amarelado estava a prova de algo muito pior que roubo. Algo que poderia colocá-lo na cadeia por décadas. E o velho? Bem, ele não era mendigo. Nem de longe. Quinta-feira, 10 de outubro. Agromáquinas Premium, Avenida Brasil, Ribeirão Preto, interior de São Paulo. 3 andares de vidro fumê e estrutura metálica. Tratores John Deere reluzentes enfileirados como soldados em parada militar. Colheitadeiras, Case IH, ocupando o showroom principal como monumentos de engenharia. Era o tipo de lugar onde fazendeiros milionários compravam frotas inteiras sem nem pestanejar. E justamente por isso havia se instalado ali uma cultura onde as aparências decidiam absolutamente tudo. Mas o que ninguém sabia era que aquela cultura estava prestes a ser exposta da forma mais brutal possível. A Agromáquinas Premium não era apenas mais uma concessionária de equipamentos agrícolas. Era a maior revendedora autorizada John Deere do interior paulista, com faturamento anual de R$113 milhões. Clientela que incluía desde pequenos produtores até donos de usinas de açúcar e álcool. 16 anos de mercado, reputação impecável, prêmios de excelência em atendimento pendurados na parede da recepção. Mas Tiago Mendonça, 44 anos, gerente geral e sócio minoritário com 12% das ações, estava sentado em sua sala no 3º andar, olhando para um arquivo Excel, escondido em 3 camadas de pastas protegidas por senha. E aquela planilha fazia seu estômago revirar. Porque ali, naqueles números que só ele conseguia ver, estava registrado um desvio de R$11.200.000. Dinheiro que ele havia usado ao longo de 2 anos e meio para cobrir investimentos pessoais fracassados em criptomoedas e ações de empresas que quebraram. Ele falsificou notas fiscais, criou vendas fantasmas, manipulou relatórios de estoque. E agora, a auditoria externa contratada pelos sócios majoritários, aquela que ninguém esperava, que foi decidida numa reunião de emergência na semana passada, estava marcada para segunda-feira, 3 dias e meio, 84 horas, e Tiago não tinha o dinheiro. Não tinha como repor. Não tinha para onde correr. Mas o que Tiago não fazia ideia, e isso mudaria o curso de tudo que estava por vir, era que alguém já sabia do desvio. Alguém que vinha observando de longe há 5 meses. Alguém que escolheu justamente aquela semana para aparecer. E a razão pela qual essa pessoa escolheu especificamente a Agromáquinas Premium não tinha absolutamente nada a ver com coincidência. Carlos Eduardo Santos, 36 anos, era o gerente de vendas. Cabelo engomado para trás, barba aparada à régua, camisa social italiana de R$400, gravata slim, sapato social inglês Churches, que custava R$2.800. 9 anos de casa, promovido 3 vezes, comissões mensais que chegavam a R$18.000. Carlos Eduardo tinha desenvolvido um radar quase sobrenatural. Ele identificava em menos de 30 segundos quem tinha dinheiro de verdade e quem estava só turistando. Tempo é recurso escasso, ele pregava para os vendedores júnior. Foque em quem pode fechar negócio hoje. E dava certo. Seus números provavam. Ele fechava vendas de 3, 4 tratores de uma vez só. Sua técnica era simples: filtrar rápido, investir pesado nos clientes certos, ignorar o resto. Amanda Ferreira, 32 anos, supervisora comercial.
Unhas em gel francesinha impecável, cabelo escovado todas as quartas e sábados no salão mais caro da cidade. Roupas de grife, perfume importado Chanel que custava R$700. Ela havia sido treinada por Carlos Eduardo nos primeiros anos de carreira e absorveu a filosofia dele como evangelho. Roupa simples? Próximo. Sotaque de interior? Próximo. Veio de caminhonete velha? Próximo. A gente precisa ser estratégico, ela justificava. Tem cliente que merece 3 horas de atenção e tem gente que tá só passando o tempo. 8 anos de empresa, 4 como supervisora. Suas comissões estavam sempre entre as 3 maiores. Ela acreditava piamente que estava fazendo a coisa certa. E então havia Júlia Moreira. Apenas 23 anos, contratada fazia exatas 4 semanas e 3 dias. Cabelo cacheado solto nos ombros, maquiagem básica, roupas da Riachuelo e C&A, sandália rasteira havaianas nas cores sóbrias. Filha de um motorista de caminhão e de uma auxiliar de enfermagem de Sertãozinho, cidade a 50 quilômetros dali. Seus pais lhe ensinaram um princípio que ela carregava como DNA. Júlia, você trata todo mundo com respeito, não importa se a pessoa tá de terno ou de chinelo. Gente é gente, filha. Ela era nova demais, inexperiente demais, assustada demais para questionar Carlos Eduardo e Amanda. Mas toda vez que via o tratamento diferenciado, algo dentro dela se revoltava silenciosamente. Sexta-feira, 11 de outubro, 3 horas da tarde. O homem entrou pela primeira vez. Terno cinza risca de giz Hugo Boss, camisa branca de algodão egípcio, gravata de seda italiana, sapato social de couro legítimo Ferragamo, que brilhava sob as luzes de LED do showroom. Cabelo grisalho penteado impecavelmente, óculos Armani de grau, barba branca aparada com precisão cirúrgica, postura ereta de quem comandou empresas a vida inteira. Ele carregava uma pasta executiva Montblanc de couro que custava facilmente R$4.000. Parecia um grande empresário do agronegócio, daqueles que aparecem em revistas especializadas e palestram em congressos. Carlos Eduardo o detectou antes mesmo que a recepcionista perguntasse se ele tinha agendamento. Boa tarde, senhor. Seja muito bem-vindo à Agromáquinas Premium. Meu nome é Carlos Eduardo Santos, gerente de vendas. Em que posso ajudá-lo hoje? O homem respondeu com voz grave, educada, mas carregada de autoridade natural. Estou avaliando opções de investimento no setor agrícola. Ouvi boas referências sobre esta concessionária. Gostaria de conhecer o portfólio de equipamentos, entender as condições de financiamento, ver modelos específicos. Carlos Eduardo sentiu adrenalina pura percorrer a espinha. Durante 3 horas e 42 minutos, ele executou sua performance de excelência. Mostrou cada trator como se fosse obra de arte. Explicou especificações técnicas com a precisão de um engenheiro, detalhou sistemas hidráulicos, potência de motores, tecnologia embarcada, GPS de última geração. Ofereceu café expresso importado da Itália, água com gás San Pellegrino, chocolates Lindt suíços, até whisky Johnny Walker Blue Label de edição limitada. O homem fazia perguntas inteligentíssimas, técnicas, detalhadas, do tipo que só quem realmente entendia profundamente do agronegócio conseguiria fazer. Qual a capacidade de tração deste modelo em terreno irregular? Como funciona o sistema de transmissão Power Shift? Qual o consumo médio de diesel por hora trabalhada? Quando se despediu, Carlos Eduardo estava radiante. Ligou para Amanda antes mesmo de o homem sair do estacionamento. Manda, acabei de atender um peixão. Muito grande. Esse cara tem dinheiro sério. Pode ser venda de frota. Amanda comemorou do outro lado da linha. Júlia, organizando catálogos numa mesa próxima, escutou a empolgação toda. E sentiu aquela sensação estranha de novo. Aquele desconforto que ela não conseguia nomear direito. Sábado, 12 de outubro, 2:30 da tarde. O mesmo homem voltou. Mas tudo havia mudado drasticamente. Calça jeans Wrangler desbotada com manchas de graxa, camisa xadrez de flanela desbotada pelo uso, boné da cooperativa agrícola do interior com a aba amassada, tênis Nike Air, falso desgastado, uma mochila escolar surrada nas costas.
Parecia um técnico agrícola ou um proprietário de sítio pequeno. Carlos Eduardo o reconheceu, mas a euforia de ontem esfriou como gelo derretendo ao sol. Ele ainda foi educado, ainda mostrou algumas máquinas, mas desta vez as respostas eram objetivas, curtas, funcionais. Desta vez, ele não ofereceu o whisky Blue Label, apenas café comum da máquina de cápsula genérica da Copa. Desta vez, ele checou o Apple Watch no pulso 5 vezes em 37 minutos. Quando o homem perguntou sobre possibilidades de financiamento especial para pequenos produtores, Carlos Eduardo respondeu com aquele subtexto que qualquer pessoa minimamente atenta conseguiria decodificar. Sim, claro, existe essa linha. Mas precisa de análise de crédito bem criteriosa, comprovação de renda, essas coisas todas, sabe como é. O que realmente significava: não sei se você vai conseguir aprovação. Depois de apenas 49 minutos, o homem foi embora. Carlos Eduardo comentou com Amanda na sala de café. Aquele cara de ontem, acho que interpretamos errado. Ele não tem a grana que a gente imaginou. Deve ser algum atravessador querendo pegar informação. Amanda concordou. Júlia ouviu tudo de novo. Desta vez, aquela sensação estranha tinha nome definido: raiva. Raiva de ver alguém sendo julgado apenas pela roupa. Mas ela era jovem demais, nova demais na empresa, assustada demais de perder o emprego se falasse alguma coisa. E então chegou o domingo, 13 de outubro. A concessionária abria aos domingos das 9 da manhã às 2 da tarde, para atender fazendeiros que trabalhavam durante a semana. 2h07 da tarde. O homem entrou pela terceira vez. E agora era completamente irreconhecível. Poncho de lã marrom velho, sujo, rasgado nas pontas, remendado com retalhos de tecido diferente mal costurados. Calça de brim surrada, rasgada no joelho direito, manchada de terra vermelha seca. Chinelo de dedo rider gasto, com a tira quase soltando de um lado. Chapéu de palha furado, daqueles que colonos usam trabalhando na roça. Debaixo do braço, uma sacola plástica do atacadão amassada, com a alça praticamente soltando. Ele caminhava meio curvado, arrastando os pés, como quem passou a vida carregando peso nas costas. Pele queimada de sol, mãos grossas e calejadas, unhas com terra preta embaixo. Cheiro de suor misturado com terra molhada. Parecia um trabalhador rural sem terra. Um pedinte. Alguém que estava ali completamente perdido. Júlia viu primeiro. Algo dentro dela se moveu. Começou a se levantar da cadeira da recepção, mas Amanda a segurou firme pelo pulso. Júlia, calma. Esse aí não é nosso público. Deve estar procurando emprego ou pedindo alguma coisa. Deixa o Carlos resolver. Mas Amanda, de repente ele precisa de ajuda. A gente podia pelo menos perguntar o que ele quer. Júlia. Amanda a interrompeu com aquele tom professoral de quem ensina uma criança ingênua. Olha para ele. Esse homem não tem nem para se alimentar direito. Imagina para comprar um trator de 900 mil reais. A gente não pode ficar perdendo tempo com qualquer um que entra aqui. Carlos Eduardo já tinha visto. Já estava se levantando da mesa de vendas, preparando o discurso educado mais firme de: desculpe, mas aqui não é o lugar. Mas o velho fez algo completamente inesperado. Começou a caminhar direto em direção à escada de vidro que levava ao terceiro andar, onde ficava o escritório de Tiago. Cada degrau parecia um esforço imenso. Os chinelos batiam no piso de porcelanato com aquele som característico de borracha velha contra a superfície lisa. Um dos seguranças uniformizados o interceptou no segundo andar. Ô seu, o senhor tá indo aonde? Tem hora marcada com alguém? O velho parou, segurou firme no corrimão de inox e respondeu com voz rouca, mas surpreendentemente firme. Preciso falar com o gerente principal. É importante. Tiago viu tudo da janela panorâmica do escritório. Ele estava ali havia 1h12 minutos, refazendo contas pela 100ª vez, procurando um milagre matemático que simplesmente não existia. 11.200.000 reais. Auditoria em 51 horas. Carreira de 19 anos prestes a ser destruída.
Reputação profissional que ele levou quase 2 décadas construindo que seria aniquilada em minutos. Casamento de 16 anos que não sobreviveria ao escândalo. 2 filhos adolescentes que teriam o sobrenome Mendonça manchado para sempre. E agora ele tinha que lidar com um mendigo? Tiago desceu as escadas com passadas pesadas, irritadas. O showroom inteiro ficou em silêncio. 32 pessoas pararam o que estavam fazendo. Até o som do ar-condicionado central pareceu diminuir de volume. Tiago parou a 1,5 metro do velho. Olhou o poncho imundo com manchas indefiníveis, os chinelos praticamente se desfazendo, a sacola de supermercado rasgada. Sentiu nojo. Sentiu raiva. Sentiu desprezo absoluto. E então ele gritou. Gritou com uma voz que preencheu todo o espaço de 3 andares e vazou pelas janelas de vidro. Isso aqui não é abrigo não, velho. Isso aqui é uma empresa séria. Vai embora antes que eu chame a segurança para te colocar para fora à força. O silêncio que se seguiu era denso, pesado, sufocante como o ar antes de tempestade. O velho não se moveu nenhum centímetro. Não gritou de volta. Não saiu correndo humilhado. Apenas ficou ali, parado, calmo, segurando aquela sacola velha com mãos calejadas. E então ele falou, com uma voz que não combinava em nada com a aparência miserável. Eu vim fazer uma oferta. Quero pagar sua dívida. Toda ela. Os 11.200.000 reais que você desviou. E posso transferir agora mesmo, neste exato momento. Escuta aqui. Se o seu coração acabou de dar um salto, se você precisa desesperadamente saber quem diabos é esse velho e como ele sabe sobre o desvio, então me ajuda com uma coisa. Se inscreve nesse canal agora, porque o que vem nos próximos minutos vai virar tudo de cabeça para baixo. Esse velho não é quem ninguém imagina que é. E o que ele está prestes a revelar não é só sobre dinheiro. É sobre um sistema inteiro que está prestes a desmoronar, sobre um passado que Tiago enterrou há 12 anos e sobre algo muito maior que ninguém viu chegando. Inscrição agora. Confia em mim. Bora lá. Tiago segurou o corrimão de inox com força. Suas pernas quase cederam. O número ecoava na cabeça como sirene de ambulância. 11.200.000 reais. Aquele número que só existia numa planilha escondida, protegida por 3 senhas diferentes, que ele checava sempre com a porta trancada. Como? Como aquele mendigo de poncho rasgado e chinelo furado sabia exatamente, precisamente, do valor que ele havia desviado? Quem é o senhor? Tiago conseguiu articular. Sua voz tremendo de um jeito que ele nunca tinha ouvido antes. Carlos Eduardo e Amanda se entreolharam com o horror crescente. Júlia prendeu a respiração, seus olhos arregalados alternando entre o velho e seu chefe. O velho não respondeu imediatamente. Em vez disso, enfiou a mão dentro daquela sacola do atacadão rasgada. Todo mundo esperava ver algum papel amassado. Talvez um documento velho. Mas o que ele tirou de lá fez vários funcionários recuarem instintivamente. Um iPhone 15 Pro Max na cor titânio natural, novinho, reluzente. O tipo de aparelho que custava 8.000 reais. O contraste era chocante. Aquele símbolo de status nas mãos calejadas de alguém vestido como morador de rua. Ele desbloqueou o celular com biometria facial. Tocou alguns ícones. E então, com movimentos precisos de quem usava tecnologia profissionalmente a vida inteira, abriu o aplicativo de um banco. Mas não era um banco qualquer. Era o Itaú Personalité, aquele com logo dourado, serviço exclusivo para clientes com mais de 5 milhões em investimentos. Sabe por que eu sei do valor exato? O velho disse enquanto navegava pelo app, sua voz perdendo completamente aquele tom rouco de camponês. Era a voz de um executivo agora. Porque há 5 meses, um dos meus contadores, um cara brilhante que trabalha para minha holding, me procurou preocupado. Disse que tinha detectado movimentações estranhas nos registros públicos de algumas concessionárias da região. Compras que não batiam com estoque. Notas fiscais com inconsistências. Vendas fantasmas. Tiago sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Não. Isso não estava acontecendo. Mas o velho continuou implacável.
E sabe qual concessionária apareceu no topo da lista dele? Esta aqui, Agromáquinas Premium. Com um rombo de exatamente 11,2 milhões de reais. O silêncio era sepulcral. Carlos Eduardo tinha as mãos cobrindo a boca. Amanda estava pálida. Júlia não conseguia piscar, absorvendo cada palavra como se estivesse assistindo a um filme. Mas então, e aqui vem algo que ninguém esperava. O velho disse algo que mudou completamente a direção de tudo. Mas eu não vim aqui por causa do seu desvio, Tiago. Ele pronunciou o nome com familiaridade, como se o conhecesse. Vim por causa do meu filho. Tiago piscou, confuso. Seu filho? Eu não entendo. Você se lembra de um jovem chamado Rafael Almeida? 28 anos, cabelo cacheado, tatuagem de bússola no antebraço esquerdo? O velho guardou o celular. Ele veio aqui há 6 meses. Tinha acabado de herdar um pequeno sítio de 16 alqueires do avô dele em Cravinhos. Ele juntou dinheiro durante 4 anos trabalhando como mecânico de tratores. Veio aqui para comprar seu primeiro equipamento próprio. Um trator usado, o modelo mais básico que vocês tinham. 160 mil reais. Amanda começou a suar frio. Alguma coisa na memória dela estava se mexendo, tentando emergir. Ele entrou aqui numa quinta-feira de abril, 4 horas da tarde. Roupa simples, mochila nas costas, boné do Palmeiras. O velho deu um passo em direção a Carlos Eduardo. E você, senhor Carlos Eduardo Santos, olhou para ele de cima a baixo e disse, e eu cito textualmente porque meu filho gravou no celular. Olha, meu jovem, os tratores aqui são para quem tem fazenda de verdade, não para quem tem horta no quintal. Você tá no lugar errado. Carlos Eduardo ficou roxo. Sua boca abriu, mas nenhum som saiu. E você, senhora Amanda Ferreira? O velho se virou para ela. Quando meu filho insistiu que tinha o dinheiro que podia pagar à vista, você riu. Riu na cara dele. E disse, querido, você tem cara de quem mal tem para pagar a gasolina da moto. Para de perder nosso tempo. Amanda cobriu o rosto com as mãos. Ela se lembrava. Deus, ela se lembrava agora. Aquele rapaz de boné. Ela tinha achado engraçado. Tinha zombado dele. Meu filho saiu daqui destruído. A voz do velho estava carregada agora, não de raiva, mas de algo pior. Decepção profunda. Ele me ligou chorando, aos 28 anos. Disse que nunca tinha se sentido tão pequeno, tão humilhado, tão invisível na vida dele. E sabe o que ele fez? Ninguém respondeu. Ele desistiu do sonho. Vendeu o sítio por 1/3 do valor real porque não tinha coragem de tentar de novo. Pegou o dinheiro e foi embora para Goiás, trabalhar como empregado de fazenda de outros. Abandonou o sonho de ser dono do próprio negócio porque vocês destruíram a autoestima dele em 3 minutos. Agora deixa eu te contar uma coisa, Tiago. O velho cruzou os braços. Quando eu vim aqui na sexta-feira de terno e pasta executiva, lembra como fui tratado? 3 horas e 42 minutos de atenção. Whisky importado, chocolate suíço. Carlos Eduardo aqui me tratou como rei. No sábado, quando voltei de roupa simples, o tratamento mudou completamente. Café básico, respostas curtas, olhares para o relógio. E hoje, vestido assim, ele apontou para o próprio poncho rasgado. Fui expulso em menos de 90 segundos. A sala estava absolutamente silenciosa. Era possível ouvir a respiração de cada pessoa. Então eu não vim aqui apenas por causa do meu filho. Ele continuou. Vim porque descobri, conversando com outros produtores da região, que ele não foi o único. 23 pessoas, 23 trabalhadores rurais, pequenos sitiantes, colonos que economizaram a vida inteira, me relataram a mesma coisa nos últimos 8 meses. Todos foram humilhados aqui. Todos foram julgados pela roupa. Todos foram tratados como lixo. E tem mais uma coisa. O velho puxou algo do bolso do poncho. Um envelope pardo, velho, amassado. Tem algo dentro deste envelope que vai explicar por que eu escolhi justamente esta semana para aparecer aqui. Algo relacionado com você, Tiago. Algo que aconteceu há 12 anos. Tiago sentiu o sangue gelar. 12 anos. Não. Ele não podia saber sobre aquilo. Ninguém sabia. Mas antes de abrir isso,
O velho guardou o envelope de volta. Deixa eu fazer minha oferta oficial. Os 11.200.000 reais. Eu transfiro agora, neste momento, para a conta da empresa. Você passa na auditoria de segunda-feira sem problema nenhum. Tiago não conseguia processar. Era um milagre. Uma salvação caindo do céu. Por quê? Por que você faria isso? Porque tem condições. O velho levantou um dedo. Primeira condição. Isso não é doação. É um empréstimo de 5 anos, juros zero. Mas se eu receber uma única reclamação, uma única denúncia de discriminação desta concessionária durante esses 5 anos, o empréstimo vence imediatamente e você terá 30 dias para devolver tudo. O que seria impossível e quebraria a empresa. Tiago engoliu seco. E as outras condições? Segunda condição. Você vai implementar um programa de treinamento obrigatório sobre respeito e atendimento inclusivo. Todo funcionário, todo mês, durante 1 ano completo, e eu vou fiscalizar pessoalmente. Carlos Eduardo e Amanda estavam tremendo visivelmente. Terceira condição. O velho apontou para Júlia. A senhorita Júlia Moreira vai ser promovida imediatamente a supervisora de atendimento ao cliente. Porque em 4 semanas de trabalho, ela foi a única pessoa que pensou em me ajudar nos 3 dias. Não porque sabia quem eu era, mas porque ela simplesmente trata todo mundo com respeito. Júlia começou a chorar. Não de tristeza, mas de validação. Tudo que seus pais ensinaram, tudo que ela duvidou quando via Carlos e Amanda tendo sucesso com crueldade, estava sendo validado. E quarta condição, o velho respirou fundo. Você vai confessar publicamente o desvio para os sócios majoritários, mas eu vou testemunhar a seu favor, dizer que você devolveu o dinheiro antes da auditoria e cooperou completamente. Com meu testemunho você provavelmente não vai para a cadeia, mas vai renunciar ao cargo de gerente geral. Era mais do que Tiago merecia. Muito mais. Ele caiu de joelhos ali mesmo, no meio do showroom de porcelanato importado. Eu aceito. Aceito tudo. Obrigado. Obrigado. Eu não mereço isso. Não. O velho concordou com brutal honestidade. Você não merece. Mas aqueles 23 trabalhadores humilhados merecem ver que justiça existe. Merecem saber que a dignidade deles vale tanto quanto o dinheiro de qualquer rico. Sabe por que eu fiz aquela performance toda na sexta-feira? Porque fiquei 3 horas fazendo perguntas técnicas, o velho perguntou. Porque eu precisava ver com meus próprios olhos se o que meu filho me contou era verdade. Se realmente tratavam as pessoas de forma diferente baseado só na aparência. E confirmei. A diferença de tratamento foi chocante. Ele começou a caminhar em direção à porta, mas parou. Virou-se. Ah, e sobre o envelope que mostrei? Ele o tirou do bolso novamente. Isso aqui é uma foto. De 12 anos atrás. Do acidente na rodovia Anhanguera. Tiago ficou branco como papel. O acidente. Aquela noite. Não. Do acidente em que você estava dirigindo bêbado e bateu no carro da minha irmã. O velho disse com voz baixa, mas carregada de dor. Ela sobreviveu, mas ficou paraplégica. Você fugiu do local. Nunca foi identificado porque pagou propina para apagar registros. O showroom girou. Tiago vomitaria se tivesse algo no estômago. Eu sei disso há 8 meses, continuou o velho. Um investigador particular que contratei descobriu. Eu poderia ter te entregado para a polícia. Poderia ter destruído sua vida sem você nem saber quem eu era. Mas sabe o que minha irmã me disse quando contei? Ela disse, Pedro, vingança não vai me fazer voltar a andar. Mas talvez transformar aquele homem possa impedir que ele machuque outros. Então aqui está o acordo completo. Pedro. Agora eles sabiam o nome. Abriu o envelope e mostrou as fotos do acidente. Você aceita todas as condições que eu falei, transforma esta empresa e eu guardo estas provas. Você recusa e eu entrego tudo para a delegacia hoje mesmo. Você tem exatamente 30 segundos para decidir. Tiago olhou para Carlos Eduardo, para Amanda, para Júlia, para todos os funcionários olhando. Olhou para as fotos nas mãos de Pedro. 12 anos de culpa. 11 milhões de reais desviados. Uma vida inteira de escolhas erradas. E agora,
Uma última chance de fazer algo certo. Sua voz falhou, lágrimas descendo. Eu aceito. Tudo. Vou mudar. Vou me entregar para os sócios. Vou transformar esse lugar. Por favor, me dá essa chance. Pedro olhou fundo nos olhos dele, procurando sinceridade, procurando remorso genuíno, e encontrou. Finalmente encontrou. Se você chegou até aqui com o coração acelerado, sentindo essa mistura de raiva, tristeza e esperança, eu preciso saber. Você já foi julgado pela aparência? Já foi tratado diferente por causa da roupa, do carro, do jeito de falar? Conta aqui nos comentários a sua história. E me diz de onde você está assistindo, sua cidade, seu estado, porque essa história é sobre dignidade humana, e isso não tem fronteira. Vamos construir essa conversa juntos. Comenta agora. Quero te ouvir. Pedro guardou o envelope lentamente. Amanhã, 6 da manhã, você vai à casa da minha irmã, pessoalmente, e vai olhar nos olhos dela e pedir perdão. Ela mora em Bonfim Paulista. Vou te passar o endereço. Depois disso, 9 horas da manhã, você reúne os sócios majoritários e confessa tudo. Tiago assentiu, incapaz de falar. Lágrimas escorrendo sem controle. E segunda-feira de manhã, Pedro continuou. Os 23 trabalhadores que foram humilhados aqui estarão esperando neste showroom. Você, Carlos Eduardo, Amanda e todos os vendedores vão ouvir as histórias deles. Cada uma. Do começo ao fim. Porque antes de mudar, vocês precisam entender o estrago real que causaram. Pedro começou a sair, mas Júlia se levantou. Senhor, o senhor disse que era o pai do Rafael. Mas, como o senhor se chama? Ele sorriu pela primeira vez, um sorriso triste, mas genuíno. Pedro Henrique Almeida. Sou dono da cooperativa agropecuária Vale Verde. Controlamos 68 mil hectares entre São Paulo e Minas Gerais. Temos 1.400 cooperados. Faturamos 320 milhões por ano. Fez uma pausa. Mas antes de construir isso, passei 36 anos como trabalhador rural. Boia fria, cortando cana no sol, sendo invisível pra gente como vocês. Agora vocês entendem por que fiz isso? Por que me vesti de 3 formas diferentes? Não foi teatrinho. Foi um espelho. Mostrar pra vocês o quanto julgam as pessoas por nada. Por tecido, por costura, por aparência. Ele apontou para o próprio poncho. Essas roupas que tô usando são as mesmas que eu usava há 20 anos quando ninguém me dava bom dia na rua. Guardei elas, para nunca esquecer de onde vim. Carlos Eduardo caiu de joelhos. Senhor Pedro, eu não tenho palavras. Perdão, por favor. Perdão não se pede. Perdão se conquista. Pedro respondeu firme. Com ações. Com mudança real. Dia após dia. Cliente após cliente. E então Pedro fez algo que ninguém esperava. Ele puxou o celular de novo e fez uma transferência. Ali mesmo, na frente de todo mundo. Tocou, confirmou com biometria, apertou enviar. 5 segundos depois, o celular de Tiago vibrou. Notificação bancária. Transferência recebida. 11.200.000 reais. O número piscava na tela como neon em noite escura. Era real. Verdadeiro. Impossível, mas acontecendo. Isso não é um presente, Pedro disse. É uma responsabilidade. Use bem. 6 meses depois, abril de 2025, a Agromáquinas Premium parecia a mesma fisicamente. Mesmos tratores John Deere reluzentes. Mesma estrutura de vidro e aço. Mas algo fundamental havia mudado. Algo invisível, mas palpável no ar. Um homem entrou às 10 da manhã de um sábado. Roupa simples, boné surrado, botina com barro. Exatamente o tipo que 6 meses atrás teria sido ignorado ou expulso. Mas hoje foi diferente. Carlos Eduardo se levantou imediatamente. Não com olhar calculador de vendedor, mas com respeito genuíno. Bom dia, senhor. Bem-vindo. Como posso ajudar? O homem explicou que economizava há 5 anos para comprar um trator pequeno usado. Carlos não julgou, não checou o relógio. Passou 2 horas e meia com ele, explicando cada detalhe,
mostrando opções dentro do orçamento, oferecendo café. No final, o homem disse que precisava pensar mais um pouco, consultar a esposa. Claro, senhor, leve o tempo que precisar. Quando decidir, estaremos aqui. Carlos respondeu com sinceridade que ele não sabia que tinha dentro de si. O homem saiu com lágrimas nos olhos. De gratidão. Por ser tratado como gente. Júlia observava da sala de supervisão. 6 meses como supervisora de atendimento. Ela havia implementado protocolos novos. Todo cliente, independente de aparência, recebia o mesmo café, a mesma atenção, o mesmo respeito. E algo mágico aconteceu. Amanda entrou com relatórios. 6 meses de terapia a transformaram. Ju, os números chegaram. Satisfação do cliente subiu de 5,8 para 9,3. E olha os comentários. Nunca pensei que me tratariam tão bem aqui. Me senti importante pela primeira vez. Lágrimas nos olhos de Amanda. 6 meses atrás isso seria fraqueza. Agora era a humanidade reconquistada. E as vendas? Júlia perguntou. Amanda sorriu. Aumentaram 41%. Porque quando você trata bem as pessoas, elas voltam e trazem amigos. Lá embaixo, Rafael Almeida entrou pela concessionária, mas não estava sozinho. Trazia 19 pequenos produtores rurais com ele. Senhor Carlos, disse Rafael, esses são meus amigos de Goiás. Todos querem comprar tratores. Meu pai me disse que esse lugar mudou de verdade. É verdade? Carlos Eduardo sentiu emoção atravessar a garganta. Rafael, o filho de Pedro. O rapaz que ele havia humilhado meses atrás. É verdade, Rafael. E eu nunca te pedi perdão direito. Me desculpa. De coração. Pelo que fiz com você. Rafael estendeu a mão. Se realmente mudou, te perdoo. E sorriu. Naquele momento, Carlos entendeu. Aquele dia de outubro não destruiu sua carreira. Salvou sua alma. Ele abraçou Rafael e chorou. Por anos desperdiçados em arrogância. Por pessoas machucadas. Mas também de gratidão por uma segunda chance imerecida. No 3º andar, Tiago não trabalhava mais ali. Havia renunciado, confessado tudo aos sócios. Mas com o testemunho de Pedro, recebeu pena alternativa. Prestação de serviços comunitários, ensinando educação financeira em comunidades rurais. Trabalho humilde. Salário pequeno. Mas ele dormia em paz pela primeira vez em 12 anos. Seu celular tocou. Pedro. Tiago, como vai? Bem, senhor Pedro. Melhor que há muito tempo. Tô vendo os meninos ensinando produtores a fazer planilhas. Queria te dizer algo. Minha irmã me ligou hoje. Disse que te perdoa completamente. Que vê mudança real em você. Tiago cobriu o rosto chorando. Obrigado. Eu não mereço esse perdão. Ninguém merece perdão. Pedro respondeu suavemente. Por isso se chama graça. E agora você tem uma missão. Multiplicar isso. Ensinar outros a não cometerem os mesmos erros. 1 ano depois daquele outubro, a Agromáquinas Premium organizou o Dia de Integração Rural. 340 pequenos produtores compareceram. Pedro estava lá. Rafael também. Carlos, Amanda e Júlia circulavam como anfitriões genuínos. No final da tarde, Pedro subiu num pequeno palanque. Há 1 ano vim a este lugar vestido como trabalhador pobre e fui chamado de mendigo, mas algo extraordinário aconteceu depois. As pessoas aqui não apenas pediram perdão, mudaram de verdade. Ele apontou para Carlos, Amanda e Júlia. Estas 3 pessoas representam algo poderoso. Carlos representa a transformação de ego em humildade. Amanda representa despertar de consciência e Júlia representa a prova de que sempre existiu outro caminho. E quero dizer isso para todos os trabalhadores rurais aqui. Vocês não são menos que ninguém. Seus sonhos são tão importantes quanto os de qualquer milionário. Sua dignidade não é negociável. E lugares assim precisam existir em todo lugar. Lugares onde todos são bem-vindos. Onde respeito é padrão, não exceção. Aplausos explodiram. Sob o céu laranja de Ribeirão Preto, algo lindo havia sido provado. Pessoas podem mudar.
Sistemas podem ser transformados, dignidade pode ser restaurada, e às vezes, justiça vence. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou algo dentro de você. E eu quero celebrar isso contigo. Histórias assim existem porque pessoas como você acreditam que mudança é possível, que dignidade importa, que todo ser humano merece respeito. Se você ainda não se inscreveu, inscreve agora porque eu trago histórias assim toda semana. Histórias que nos lembram do melhor da humanidade. E me conta, o que você aprendeu com Pedro? Como você vai tratar a próxima pessoa que encontrar, não importa como ela esteja vestida? Porque essa história não termina aqui. Termina nas suas ações, na forma como você trata o garçom, o entregador, o faxineiro, qualquer pessoa. Essa é a verdadeira transformação. E lembra, quem planta bondade, colhe mais do que semeia. Nos vemos na próxima história.